qual será o destino dos mortos depois da ressurreição? Para onde que eles vão? Você se lembra que na aula passada eu falei que até a ressurreição de Cristo, os mortos, salvos e perdidos, iam todos para um lugar chamado Hades. Mas que no Hades havia 2 compartimentos. Caso você tenha perdido esta lição, ela se encontra em áudio no nosso site. Mas no Hades havia 2 compartimentos. De um lado, o inferno, e do outro lado, o paraíso. Mas entre os dois, um grande abismo. Um abismo intransponível. Haja vista que Lázaro morreu, e ele estava no seio de Abraão, do lado do paraíso. Mas o rico, vizinho de Lázaro, morreu, e ele acordou em chamas, do lado do inferno. E vendo ao longe Lázaro, clamou a Abraão que deixasse que Lázaro molhasse a ponta do dedo na água, para lhe refrescar a língua. E Abraão disse que isso não seria possível, porque quem estava de lá não podia passar para cá, e quem estava de cá não poderia passar para lá. E nós vimos que não se trata de uma parábola, mas de uma história verdadeira, porque uma parábola não menciona nomes, como de Lázaro e de Abraão, por exemplo. E não cita lugares. De qualquer maneira, se fosse uma parábola, ainda assim estaria ensinando uma grande verdade. Então, há vida após a morte. E essas pessoas que morriam até a ressurreição de Cristo iam para o inferno ou para o paraíso, os que eram salvos. Mas quando Jesus ressuscitou, durante aqueles 3 dias, ele desceu até ao Hades. E ele tirou do Hades todas as almas salvas, e ele transportou todas essas almas para o céu. Hoje, todas as pessoas que morrem em Cristo, elas vão para o céu, enquanto que os perdidos ainda permanecem no inferno, no Hades. Por isso que hoje, quando você ouve a palavra inferno ou Hades, são sinônimas. São sinônimas. Hoje quer dizer a mesma coisa, mas o paraíso já não é mais habitado. Jesus disse para o ladrão que morreu ao seu lado: hoje mesmo estarás comigo, onde? No paraíso, não no céu. Então aquele ladrão, ele conheceu o paraíso pelo menos por 3 dias, não é verdade? Mas assim que Jesus ressuscitou, ele levou o cativo cativeiro, ele transportou todas essas almas salvas para o céu. E isso se encontra na última lição que eu dei a respeito da vida além da morte. Agora, qual é o destino dos mortos depois da ressurreição de Cristo? Agora nós estamos falando do estado eterno. Bom, os perdidos continuam indo para o inferno. Veja que o inferno fica embaixo, né? E o céu fica em cima. Então, o inferno é o destino de todos os que morrem sem Cristo. Ah, mas eu não acredito no inferno. Isso é problema seu, é risco seu, você que está assumindo essa responsabilidade. Eu acredito porque está escrito na palavra de Deus. Mas se alguém quer pensar diferentemente, problema da pessoa, né? Ela tem o direito de pensar o que quiser. Originalmente, este lugar chamado inferno, ele não foi preparado para o ser humano. Ele não foi preparado para você ou para mim, nem para os perdidos. Jesus mesmo, ele disse em Mateus 25:41, que o inferno foi criado para Satanás e os seus anjos, para Satanás e os seus demônios. Por quê? Porque Satanás e os demônios, tudo indica, eles caíram muito tempo antes do primeiro casal que veio ao mundo. Então, tudo indica que o inferno já existia, mesmo antes do primeiro casal que veio ao mundo. Já o lugar que Deus preparou para esses anjos rebeldes e caídos. E Jesus diz em Mateus 25:41, então
dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pastor, eu não acredito no inferno. Como eu disse, problema seu. Eu acredito nas palavras de Jesus Cristo. E ele falou de um fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Seu nome técnico não é inferno, mas é lago de fogo. Eu quero que você veja agora Apocalipse 21, verso 8. Mas na verdade, Apocalipse 20, melhor dizendo 19, verso 20, capítulo 20, verso 10. Todos esses versículos mencionam o lago de fogo. Diz Apocalipse 21, 8: mas quanto aos tímidos, e tímidos aqui não é a pessoa tímida, vergonhosa, introvertida. Tímido aqui é a pessoa covarde. Quantos estão entendendo isso? Covarde, medrosa. Ela tem mais medo do que os outros vão pensar do que de Deus. Ela tem mais medo, do que pode lhe acontecer aqui no mundo do que pode lhe acontecer pós-morte. Ela é covarde. E não é verdade? Para aceitar Jesus e viver por Ele, tem que ter coragem. Amém, irmãos? Não é fácil, não. Mas nós temos que ter coragem, pagar um preço. Mas quanto aos covardes e aos incrédulos, aqueles que não creem, e aos abomináveis, pecadores terríveis, e aos homicidas, assassinos, e aos fornicadores, prostitutos, e aos feiticeiros, nem preciso explicar, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o qual é a segunda morte. Então a Bíblia fala de uma segunda morte, sinônimo de inferno. Nós vamos morrer a primeira morte, provavelmente, mas se você já é salvo, você nunca vai experimentar a segunda morte. E a segunda morte na Bíblia significa inferno. Por isso que a Bíblia diz: mas o salário do pecado é a morte. E a palavra morte ali não é só a morte física, mas é a segunda morte também, que você acabou de ver, significa lago de fogo. Apocalipse 20, dos versos 14 a 15, daqui a pouco nós vamos para lá, diz que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Mas o que vem a ser isso? Morte, inferno, lançados juntos no lago de fogo? Então o que vem a ser a morte e o que vem a ser este inferno? Cremos, isso aqui já é uma posição pessoal, que a morte aqui se refere ao corpo humano, corpo com o qual você e eu vamos morrer. E o inferno é aquele lugar que nós chamamos de Hades, onde hoje se encontra a alma, o espírito das pessoas perdidas. Pense, os incrédulos também, depois da ressurreição, irão receber corpos. Não só os salvos, mas os incrédulos também receberão corpos. Então nós cremos que a morte aqui é o corpo, e o inferno já é o lugar que existe hoje no Hades. Então vamos ler agora todo o texto, para você e eu entendermos o contexto. Veja o que diz: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras.
e deu mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, por essa razão, nós acreditamos que a morte se refere ao corpo, o inferno, compartimento no Hades, e um dia esses dois serão juntos, lançados no lago de fogo. Então observe que quando Jesus ressuscitou, ele transportou os salvos do paraíso para o céu. Mas um dia ele vai transportar também os perdidos do inferno para o lago de fogo. Então o inferno é um lugar e o lago de fogo é outro. Quantos estão entendendo isso? A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. O inferno é um lugar real. Muitas pessoas querem dizer que é uma figura de linguagem, é apenas um simbolismo. Mas olha, eu tenho tantas passagens que eu anotei aqui que mencionam a realidade do inferno. Eu prefiro acreditar no inferno, e quem sabe morrer um dia e descobrir que ele não era tão real assim, do que duvidar do inferno e um dia descobrir que ele era tão real assim. Eu fico com o que está escrito, amém, irmãos? Amém. Eu fico com o que está escrito. Veja o que Judas, versículo 7 fala: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas. Não foram só essas duas cidades, Sodoma e Gomorra, que foram destruídas pelo enxofre, pela saraiva que caíram do céu, mas as outras cidades ao derredor também, que havendo-se entregue à fornicação, como aqueles, ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Eu acredito literalmente na palavra de Deus. Quem sou eu para pegar agora esse versículo e, de alguma forma, tentar fazer dele uma alegoria? Quem sou eu para pegar este versículo e dizer que se trata apenas de uma linguagem, uma figura de linguagem? Eu estaria assumindo, irmãos, uma responsabilidade que, infelizmente, nenhum de nós tem. É muito arriscado. Mateus 22:13 diz assim: disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Mas há pessoas que assumem que todas essas passagens são apenas força de expressão, hipérboles, e aí essas pessoas ficam tranquilas, acreditando mesmo que tudo isso é fábula. Mas a Bíblia nunca disse, nunca deu a entender que quando fala do inferno, não está falando do inferno. A Bíblia deixa claro, é um lugar que existe, é um lugar real. Mesmo porque se o inferno não existe, alguém então tente me explicar por que Jesus Cristo morreu por nós. Alguém tente me explicar por que Jesus Cristo passou pelo que passou, se o inferno não fosse um lugar real. Segundo o ensinamento, o inferno é um lugar de sofrimento eterno, não passageiro, como muitas pessoas querem acreditar. E por isso, nós vamos agora para Mateus 11, versos 21 a 24. 21 a 24. Ai de ti, Corazim. Corazim era uma cidade real. Ai de ti, Betsaida, outra cidade real. Porque se em Tiro e em Sidom, cidades que existiram, fossem feitos os prodígios, os milagres que em vós se fizeram,
há muito que se teriam arrependido, com saco e com cinza. Jesus estava dizendo, olha, outras cidades que foram destruídas, como Tiro e Sidom, teriam se arrependido com muito mais facilidade, com muito mais rapidez que vocês, que estão vendo coisas muito maiores, muito mais extraordinárias. Vocês que estão recebendo nada menos, nada mais do que a própria presença de Deus. Amém, irmãos? Vocês estão recebendo a própria presença de Deus. Se eu tivesse aparecido naquelas cidades antes da destruição, elas teriam se arrependido. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Nesta noite eu posso dizer com toda certeza que no inferno haverá alguns sofrendo mais do que outros, porque haverá mais e menos rigor dependendo das pessoas. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, uma das cidades que Jesus pregou e ensinou e mostrou muitos milagres, mas não creu. E Jesus disse, serás abatida até os infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os milagres, os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Jesus disse, até Sodoma. E olha, gente, Abraão tentou salvar Sodoma. Senhor, mas e se há pelo menos 5 justos? Ele fez de tudo para salvar Sodoma. E agora Jesus está dizendo, se eu tivesse aparecido em Sodoma e realizado os milagres que eu realizei aqui, Sodoma teria se arrependido. Sodoma. E aí ele faz, a aplicação. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Sim, haverá graus de sofrimento no inferno. Por quê? Porque só Deus pode julgar cada pessoa, cada caso é um caso. Mas o inferno existe. É um lugar de sofrimento eterno. E se o julgamento final, porque há igrejas, há religiões que ensinam que julgamento final significa extinção, aniquilação, que no dia do julgamento final as pessoas perdidas simplesmente deixarão de existir e apenas os salvos permanecerão existindo. O que é de errado com essa doutrina? Como explicar que o julgamento de Sodoma será com menos rigor do que para outras cidades, se todos os perdidos serão igualmente aniquilados? Como explicar que o julgamento para Tiro e Sidom será com menos rigor do que para Betsaida e Corazim, se no final das contas todos os perdidos deixarão de existir? Aí não haveria mesmo diferença de graus. Mas olha que Mateus 26, 24 diz, em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para este homem se não houvera nascido. Quem foi o homem que traiu Jesus? Ora, mas se Judas iria deixar de existir, que diferença faz se ele tivesse nascido ou não? Vamos pensar um pouquinho com a cabeça. Que diferença? Por que Jesus disse, bom teria sido que ele não tivesse nascido? Ele não vai deixar de existir mesmo no dia do julgamento final, como algumas seitas dizem? Então, se a aniquilação fosse uma doutrina verdadeira, por que Jesus diria que para Judas teria sido melhor não ter nascido? Olha agora Apocalipse 19, verso 20. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de... o inferno? Satanás não está no inferno. Ele ainda não está no inferno.
E talvez ele nunca venha estar no inferno. Que a Bíblia diz que um dia ele vai ser lançado onde? Lago de fogo, que não é a mesma coisa de inferno. Um dia o inferno vai ser lançado no lago de fogo. E o diabo não vai passar pelo inferno, ele já vai direto para o lago de fogo. E não só de fogo, mas também de enxofre. E veja quem já está lá. Onde está a besta e o falso profeta. A besta que é o anticristo. E o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o... Sabe, a besta e o falso profeta já estarão aguardando pelo diabo há 1000 anos. Eles estarão no lago de fogo por 1000 anos, quando finalmente o diabo também irá lhes fazer companhia. Então, eu lhe pergunto, se o ser lançado no lago de fogo significa aniquilação, como, pois, a besta e o falso profeta ainda estarão vivos depois de 1000 anos? Como, pois, seriam atormentados para todo sempre? As seitas dizem que a expressão para todo sempre significa apenas um período pequeno de tempo. Mais uma vez, assumindo esta responsabilidade. Porém, esta mesma expressão para todo sempre no grego é usada também em relação a Deus. Veja, Apocalipse 15, 7 diz assim: e um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo o... Mesma expressão que fala sobre o tormento no inferno. Ora, então, se para todo sempre significa um período curto de tempo, Deus é Deus apenas por um período curto de tempo? Viu que não tem como negar a existência do inferno? Viu como não tem como negar a durabilidade do inferno? Veja agora Judas, verso 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação, como aqueles, indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Como que essas cidades poderiam estar sofrendo a pena do fogo eterno, se a doutrina da aniquilação fosse verdade? Se a consciência da pessoa deixasse de existir? Veja o versículo 13 de Judas: estrelas errantes, para as quais está eternamente reservado a negrura das trevas. Não se pode, achar na Bíblia a ideia de aniquilação. De uma forma ilustrada, este versículo aqui de Judas 13 está dizendo mais ou menos assim: que os perdidos são como estrelas errantes, cometas fora de órbita, e para todo sempre longe do sol da justiça. Lá em Lucas capítulo 12, você não precisa abrir, versos 35 a 48, ensina que haverá graus de sofrimento no inferno, usando as expressões muitos açoites e poucos açoites, muitos açoites e poucos açoites. E alguns dizem que as frases concernentes ao inferno são muitas na Bíblia, mas muitos dizem que essas frases são apenas linguagem figurativa. Aí eu pergunto: desde quando a figura chega a ser pior que a realidade? Então o inferno existe. E o que isso faz comigo e com você? Joga uma grande responsabilidade sobre os nossos ombros. Ontem eu disse para os meus familiares que pregar contra o pecado para um homem perdido é o mesmo que fazer cócegas nos pés de um defunto. O homem perdido, ele está morto espiritualmente.
E eu vejo, certos crentes tentando convencer o homem de que é pecado fumar, de que é pecado beber, é pecado se prostituir, é pecado usar este ou aquele tipo de roupa. E eu penso, vocês estão falando com uma parede. Pastor, então o que nós falamos para o incrédulo? O Evangelho. Só isso. Todo homem precisa saber que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E o que Jesus Cristo veio fazer neste mundo, Ele veio em carne, Ele veio em pessoa. E Ele voluntariamente se deixou levar para uma cruz. Naquela cruz Ele foi esbofeteado, Ele foi castigado em nosso lugar, Ele foi dilacerado, Ele foi pisoteado, Ele foi humilhado, Ele foi pendurado no madeiro. E a lei de Deus sempre deixou bem claro: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ontem, lendo a Bíblia, eu estou lendo lá Deuteronômio, e várias passagens dizendo: maldito que fizer isso, maldito que fizer aquilo, maldito que fizer isso, maldito que fizer aquilo. E todo o povo dirá: amém, amém. Eu falei: Senhor Deus, eu sou maldito. Eu sou maldito. Mas o seu filho também é. Porque a Bíblia diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E ele se fez maldição por mim. Ele levou sobre si a minha maldição. Ele pagou por todos os meus pecados. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo, como prova de que Ele salva. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Prega esta mensagem e almas serão vivificadas. Amém, irmãos? Aí depois disso, eles vão entender que adultério é pecado, vício é pecado, homicídio é pecado, roubo é pecado, mentira é pecado. Mas antes disso não. Mas há pessoas tentando tirar leite de pedra. Não é assim que a palavra de Deus funciona. Agora veja qual será o destino de todos os que morreram em Cristo. Amém, irmãos? Nós vamos para um lugar chamado céu. E o céu é o destino de todos os que morreram ou morrem em Cristo. A Bíblia não fala muito sobre o que há no céu. Na verdade, ela fala mais sobre o que não haverá no céu. Mas ela não fala muito. Até Paulo foi quem usou aquela expressão, o que o olho não viu, não subiu ao coração do homem. Então nós não sabemos quase nada sobre o céu. Paulo esteve lá, mas lhe foi proibido relatar o que ele viu e principalmente o que ele ouviu. De vez em quando aparece alguém aí dizendo que foi até ao terceiro céu, viu Jesus, viu como que vai ser o céu, aí desce e escreve um livro, o livro se torna um best-seller, e até pessoas aceitam a Cristo. Eu não vou julgar, eu só sei que a única fonte que eu confio é a palavra de Deus.